Deuteronômios, capítulo 33, versículo 13. Se vocês acharam, Deuteronômios, capítulo 33, a partir do versículo 13 eu vou ler. De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a impotência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem, como elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ela marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. De Azer disse: Bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite do pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro amado semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Ontem à noite, a gente fez o culto de senhores. Todo sábado à noite, às 7h30, nós começamos, até umas 9h30, 10 horas da noite a gente termina. Tem alguns senhores que estão ocupados, então no começo, quando a gente está lendo a Bíblia, está tendo a apresentação, e depois eu falo um pouco sobre a Bíblia. E tem os irmãos que são folgados, que quando é para apresentar eles não vêm, mas só quando eu prego eles vêm. E tem alguns irmãos bem esforçados, eles vêm antes, eles sentam bem na frente, leem a Bíblia, e também ficam pensando sobre aquela palavra em casa, e aí eles fazem a apresentação no culto de senhores. Então, vida espiritual, se vocês viverem numa casa boa no começo, parece que é muito bom. Mas com o passar do tempo, você simplesmente pensa, é assim mesmo uma casa, né? E um carro bom no começo, você acha muito legal, você acha muito bom. Mas se passa um pouco de tempo, aí você, é normal. Mas a vida espiritual, dentro do nosso coração, então tem muitas coisas que trabalham dentro de nós. Então, se o meu coração se inclinar para a palavra de Deus, todas as coisas que eu enxergo pelo lado de Deus. Mas, pelo contrário,
Se o meu coração se inclinar para o lado da carne, porque tudo eu enxergo pelos olhos carnais, se eu enxergar pelos olhos carnais, parece que é muito tolo o trabalho de Deus, parece que não existe trabalho de Deus. Mas se a gente olha com os olhos espirituais para o trabalho de Deus, a gente pode ver o Espírito, assim muito coitado. Então, as pessoas que têm vida espiritual, falamos sobre a palavra, escutamos sobre a palavra de Deus. Então, pouco a pouco, o nosso coração começa a se inclinar para o lado de Deus. E eu recebendo perseguição no mundo, sendo xingado, eu posso ficar feliz. Porque eu estou sendo desprezado, eu estou sendo perseguido por causa do nome do Senhor. Mas pelo contrário, se eu pensar pelo lado da carne e eu for perseguido porque eu frequento a carne, eu não quero mais frequentar a igreja. Então o meu coração começa a fluir para esse lado. Então, em 1994, pela primeira vez eu fui para o Quênia. Naquele tempo, o meu estômago não era bom, né, não estava legal e eu não conseguia comer direito. Então, eu quase não consegui comer lá no Quênia. No começo, se eu fico com fome, eu pensava que eu podia comer qualquer coisa. Mas por uma semana eu não conseguia comer e realmente eu não dava para comer aquela comida. Eu fui para o Quênia, eu fiquei na casa de convidados e estava saindo pão daquele restaurante. E tinha ovo, e o ovo, a gema era branca e dava nojo de comer aquele ovo. A geleia, aqui é meio escura, né, a geleia de morango, mas lá era estranho, porque era muito claro, não dava para comer também. Uma vez eu fui convidado para comer e era pupu, uma comida chamada pupu. É a mandioca que eles ficam esmagando até virar uma pasta. E lá no Quênia eles comem bastante esse pupu. Eu não tinha que ver aquilo que eu vi. Mas duas senhoras estavam fazendo, uma estava batendo a mandioca e outra estava virando a mandioca. Então tem que virar com a mão molhada. Mas eu vi ela molhando a mão dela numa água preta. Se eu não tivesse visto isso, eu poderia comer. Mas como eu vi, eu não conseguia comer de jeito nenhum. E como eu não estava conseguindo comer de novo, de jeito nenhum, a irmã Dorothy, ela me perguntou: pastor, que comida você come bem lá na Coreia? Aí eu falei, eu como bastante sopa de soja. Então, como é que faz essa sopa de soja? Faz com soja. Aí a irmã Dorothy falou o quê? Ai, que bom! Vamos fazer doenjang. Eu vou comprar soja e você me ensina como é que eu faço. Aí eu falei, não dá para fazer. Por que não dá? Então, eu não posso fazer o doenjang exato, mas eu posso fazer uma coisa parecida. Nem parecida você consegue. Me ensina como cozinha isso que eu vou fazer. Aí eu falei, sabe quanto tempo demora para ficar pronto o doenjang? 1 ano. Essa irmã ficou pálida e falou, como você vai cozinhar comida por 1 ano? Ela não conseguia compreender. Aí eu expliquei para ela como é que é o processo de fazer o doenjang. Você cozinha a soja, uma pasta de soja, aí vai criar bolor e demora uns 3, 4 meses. A minha mãe, quando eu era criança, eu vi muito ela fazendo esse doenjang. E quando apodrece toda essa soja, você corta, você seca, você coloca na água de sal e aí depois demoram 6 meses para sair toda essa coisa da soja. Aí depois você coa,
e o líquido é o shoyu, e o negócio é o tenjang. Aí essa irmã falou o que para mim? Pastor, eu não entendo. Então, por esse 1 ano que você faz esse tenjang, o que você come? Ela não consegue entender. Como o que eu como? Eu como o tenjang que eu fiz ano passado. E antes? O que você comeu? Antes, eu comi o tenjang que eu fiz antes. Os africanos não conseguem compreender como nós vivemos, né? Embora vivamos no mesmo mundo. Não pode falar o senhor diabo. Não, mas também falar esse maldito diabo. É realmente o diabo. Ele trabalha muito no seu coração. Faz surgir coração de ódio, cobiça, lascívia, pensamentos maus. Então, quando você começa a aceitar esses pensamentos de Satanás, você acaba se tornando um servo de Satanás costumaz. Vocês vêm no culto de domingo, de manhã, escutam palavra, parece que isso não é nada. Mas, quanto mais vocês escutam a palavra, através dessa palavra aparece o coração de Deus, e os seus olhos podem ser conduzidos para o lado de Deus. Então, se o seu coração, quanto mais ele se distancia da palavra, porque o seu coração começa a se inclinar para o lado do mundo. Se o seu coração se inclinar para o lado do mundo, todas as coisas vocês vão compreender só pelo lado do mundo. Mas pelo contrário, se o seu coração se inclinar para o lado de Deus, todas as coisas você pode compreender como vindo de Deus. Então, quando a gente recebe a salvação, a gente tem que ter arrependimento. O arrependimento, Deus, eu menti, eu roubei, eu adulterei. Não, não é isso que é arrependimento. Aquele coração que estava fluindo para o lado da carne, do mundo. Porque estava fechado, estava bloqueado o coração que fluía para o lado de Deus. Então a gente desbloqueia e começa a inclinar o coração para o lado de Deus. Então o pastor Parker agora está pregando aqui. Se vocês enxergarem com os olhos de Deus, vocês, quando saírem pela porta da igreja, vocês vão sair muito felizes e espiritual. Mas pelo contrário, se vocês estiverem inclinados para a carne, por que o culto está tão longo? Por que ele não prega o essencial? Por que é tão longo o culto? Tem muitas pessoas assim. Eu acho que, não sei se todos vocês pensam assim. Então eu não estou aqui para pregar para vocês por 1 hora. Mas os seus olhos, o seu coração, mas enxergando pelo lado de Deus, pelos olhos de Deus, pelo coração de Deus. Isso é o que a pregação faz. Trocar a sua visão. Então eu falar coisas boas que te agradam, passando por 1 hora sorrindo, se divertindo, não isso. Então lá no mundo isso se faz muito mais facilmente. Por isso, se eu estou enxergando pelos olhos da carne, eu estou errado, eu estou enxergando de forma errada, eu tenho que olhar com os olhos de Deus. Se você trocar essa sua visão, então você vai poder começar a acreditar em Deus na sua vida. Se você acreditar em Deus, mesmo que você esteja doente, você pode ter a fé, Deus vai me curar.
Ah, eu sou pobre, mas Deus vai me dar dinheiro. Você vai ter essa fé. Ah, eu tô difícil, mas Deus vai me dar alegria. Se você começar a acreditar nisso, desde então o seu coração pode ter felicidade, pode ficar claro, pode ficar feliz. Você pode começar a ter uma vida feliz. Frequentemente eu falo, ano passado, o que me deixou meu coração mais quente, e mais uma das coisas, das palavras que deixou meu coração mais quente foi sobre a serva do comandante, a menina levada cativa na casa de Naamã. Então ela foi levada pelo comandante Naamã como escrava e trabalhando na casa de Naamã que é um leproso, lavando a roupa de um leproso, trabalhando para um leproso. Imagina quão infeliz devia ser a vida dela, mas ela estando junto com Deus naquela casa, ela se tornou a menina mais feliz desse mundo, certo? Por isso, pessoal, eu falei com um piloto de guerra e ele falou que nós e a Coreia do Norte, eu perguntei como é que é o nosso avião, né, de guerra. E esse piloto falou. Ele falou que lá na Coreia do Norte é como se não tivesse nenhum avião. Perguntei, tem nenhum? Tem, mas é como se não tivesse nenhum. Por quê? Porque o radar do avião da Coreia do Norte, só quando aparece o avião na frente que ele sabe que tem. Mas o nosso radar é bom. A gente enxerga o avião dos Estados Unidos a partir no momento em que ele decola, a gente já vê. Então, não tem nem como comparação. Então, o avião daqui da Coreia do Sul, por causa dos nossos impostos, uma porcentagem dos nossos impostos são investidos nesse tipo de avião. Míssel, também em aviões de guerra. O carro da Hyundai, eles se vendem todo esse carro, um monte de carro da Hyundai, falou que o imposto dá para comprar um helicóptero. O tamanho do imposto que recebe. Então esse piloto falou o quê? Porque o radar do avião da Coreia do Norte não é bom. Então quando enxerga embaixo é que vê o avião, mas o nosso radar é muito bom. Então a gente consegue ver o avião decolar. Então é muito bom. Então, o avião da Coreia do Norte é como se não tivesse nenhum avião. É como se fosse nulo. Então, se vocês fecharem seus olhos, se os seus olhos espirituais estiverem fechados, você não enxerga de jeito nenhum o trabalho de Deus. Então, mesmo que Deus esteja trabalhando, você mesmo orando não tem significado, louvando não tem significado. Mas se seus olhos espirituais se abrirem, vocês podem começar a enxergar Deus. Ah, então Deus vai trabalhar através de mim. Ah, assim que Deus está trabalhando. Ah, Deus está fazendo esse trabalho. Ah, Deus está me ajudando. Ontem, eu falei sobre, apareceu uma jovem do Good News Corps e ela testemunhou. Essa jovem, ela falou que algumas pessoas da família dela se suicidaram. E ela falou que a família dela é uma família muito infeliz. Não tinha esperança nenhuma. Ela não sabia o significado de viver. Mas um dia, ela viu um cartaz do Good News Corps na faculdade. E como era seletivo, ela falou que ela queria tanto participar e não queria que os outros pudessem ser selecionados. E ela falou que tirou todos os cartazes da faculdade dela, porque ela queria ser selecionada. E essa estudante veio, ela recebeu treinamento e os olhos espirituais para o mundo de Deus começaram a se abrir. Depois que ela descobriu a Deus, e Deus entrou no coração dela, desde então, ela começou a testemunhar sobre a mudança dela.
1.000 e poucas pessoas que estavam comigo, até eu. É porque minha memória não é boa. Então eu queria falar detalhadamente sobre o que ela falou, mas eu não consigo me lembrar tudo. Se o nosso amado Deus, vamos supor que Deus é um robô, que Deus é um foguete. Se Deus é um foguete, você, se entrar no foguete, então você pode lutar, pode brigar com outros, mas se você tem um foguete, você não sabe pilotar esse foguete, então isso daí se torna em nada. Por que vocês estão vivendo uma vida só pertencendo a esse mundo? Indo para primário, no fundamental, ensino médio, depois vai para a faculdade, trabalha, ganha dinheiro, trabalha, erra, aí depois se levanta de novo, é trapaceado, mas levanta de novo. Vocês acabam vivendo esse tipo de vida. Mas se por acaso dentro de vocês Deus estiver vivo e trabalhando exatamente, vocês vão se tornar em pessoas surpreendentes. Surpreendentes. Por isso, vocês vêm no domingo e escutam a palavra, o seu coração vai se inclinar para o lado de Deus. Então, a palavra de Deus começa a entrar no seu coração. Então, mas se você se aproximar do mundo e ficar, seu coração se inclinar para o mundo, ele vive numa boa casa, ele tem um bom salário, nossa, como aquela pessoa vive bem, e eu e a minha vida, você só vai começar a enxergar esse tipo de mundo. Por isso, vocês leem a Bíblia. E se a palavra de Deus entrar pela fé no meu coração e habitar dentro de mim, Deus vai entrar e vai trabalhar em vocês. Porque o que é mais importante entre mim e Deus é que nosso coração se conecte. Então tem duas coisas que precisam ser trabalhadas para a sua vida espiritual. Primeiro, todos os seus pensamentos, suas experiências, do seu coração, vocês têm que esvaziar. E tem que receber o mundo de Deus. Porque desde então, vocês começam a mudar. Frequentemente eu falo de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O nosso país, vivendo bem, vivendo feliz, aí de repente veio uns soldados e atacaram o nosso país. Aí os japoneses nos atacaram, roubaram o nosso país, e eles nos dominaram, e eles nos escravizaram, mandaram para o exército deles. Vivemos uma vida muito infeliz. Nós não tínhamos força para nos libertar do Japão. Então, quando os Estados Unidos atacou com a bomba de Hiroshima o Japão, então eles se renderam. Então, o nosso coração estava sobre o poder de Satanás, nas trevas de Satanás. E nós não temos nenhuma força para vencer essas trevas que Satanás faz dominar o nosso coração. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Por mais que a terra se esforçasse, por mais que você tenha um bom trabalho, ganhe bastante dinheiro, se você tem uma boa posição, uma posição alta, por mais que você tenha uma boa posição, você pode ganhar uma boa posição, você pode ganhar dinheiro, você pode viver numa boa casa, você pode andar num bom carro. Mas
Você não pode ganhar com isso a paz, a felicidade e a alegria no seu coração. Porque as trevas têm que ser expulsas do seu coração para você ter paz. Por mais que você tenha dinheiro, mas no coração de quem não tem Deus no coração, essa pessoa não pode vencer a infelicidade. A terra estava presa nas trevas. E a terra não podia sozinha sair dessa treva. As pessoas querem ganhar felicidade no coração, elas se esforçam. Se esforçam. Eu também, quando eu era criança, a gente pensava, se eu comesse arroz, eu não teria outro motivo, eu não queria ter, eu não preciso de outro sonho. Eram duas coisas, se eu tiver um tênis e se eu comer arroz, eu não preciso de outra coisa. Mas hoje em dia, esse sapato que eu uso hoje, antigamente, nem o presidente podia usar. Esse terno, esse relógio que eu tenho. Antigamente, a gente tinha que ficar dando corda no relógio, porque senão ele parava de funcionar. Que horas são? Aí a gente tinha que ficar dando corda para ele funcionar. Quando eu vejo os relógios de hoje em dia todo mundo usa, né? Coloca uma bateria e vai por quantos anos? Antigamente, a gente não podia nem imaginar esse carro que a gente utiliza hoje, o avião que a gente anda hoje. Eu vim de Nova York. Então, o avião A380 é o maior avião aqui da Coreia. Quando de casa, eu pedi a janela. Aí eu fui no check-in e eu pedi a janela. E como estava vazio o avião, só tinha 1/5 de passageiros. Eu vim, a maioria veio deitado. Esse tipo de avião nem o presidente podia andar antigamente. Eu fui para o museu e vi o avião que o presidente Sumano andou antigamente. Nem que me pagassem eu andaria naquele avião. Hoje em dia o avião é muito bom. Antigamente a gente pensava assim, só comer comida ia ser feliz, só ter um tênis ia ser feliz. Quando a gente estava na guerra antigamente, era $3, agora é $30 mil, né? O dinheiro que as pessoas ganham. É muito maior a quantia. Mas no coração das pessoas, cada vez mais está ficando mais infeliz. Vazio. Estimados amigos. Quando a gente vê na fase da vida espiritual, há 20 anos, quando eu quase morri por causa do meu intestino que que deu um nó, eu fiquei diante da morte. E realmente meu coração morreu. Quando eu fiquei diante da morte, a minha esposa estava ali em pé. E eu estava deitado e eu olhei para o rosto da minha esposa. E o rosto da minha esposa começou a ficar embaçado. Eu pensei, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que acordar. E eu me esforcei, e por mais que eu desse força, mas estava ficando embaçado. Aí naquele momento eu percebi, eu estou ficando inconsciente, agora eu estou morrendo. E se eu morrer, o que vai acontecer? Naquele momento eu pensei, eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Entrando nesse coração, toda a paz desse mundo parece que entrou no meu coração. Eu fiquei com tanta paz. O meu intestino tinha se contorcido e eu tinha que fazer cirurgia. E eu estava esperando pelo médico. E o médico falou que quando ele se contorce o intestino, em 24 horas a pessoa morre porque começa a apodrecer o intestino. E quando eu fiquei diante da morte, toda a preocupação, a angústia desse mundo
partiram de mim em questão de segundos. Eu não precisava aparecer bem diante das pessoas, eu não precisava ver como as pessoas pensavam de mim, eu não precisava me importar com essas coisas. Todas as coisas que estavam endurecidas no meu coração foram soltas e eu tive muita paz. Eu vou partir desse mundo. E eu vou morar na casa de ouro, de pedras preciosas com Deus. Eu vou passar junto com o Senhor o rio da vida. Lá não tem ódio, lá não tem câncer de pulmão, lá não tem tentação, não tem ninguém que vai me trapacear. Realmente, dentro do meu coração, eu pude ganhar esperança, força. E depois disso, eu passei por mais algumas vezes diante da morte, e eu não tinha mais medo da morte. Pessoal, o que o mundo pode nos dar? Uma boa casa, um bom carro, um apartamento. Se você der 5 milhões de dólares aqui em Seul, você pode comprar um bom apartamento. Ainda na nossa igreja não tem ninguém que viva num apartamento bom assim. Pessoal, por mais que vocês tenham isso, mas vocês não podem ter a paz no coração. Por um lado, vocês têm um coração, ai que bom. Se vocês compram um bom carro, ai que bom. Vocês podem ter esse coração, mas o medo, a tristeza, o sofrimento do meu coração não vai ser expulso por causa dessas coisas. Não vai ser expulso. Então, uma coisa exata. Se vocês, recebendo o perdão dos pecados, se tornarem um com Jesus, se você se tornar um com Ele, Jesus habitar no seu coração e você estiver em Jesus e você souber disso, se todas as minhas coisas se tornarem de Jesus, qualquer sofrimento, qualquer tristeza do meu coração, isso daí já se torna de Jesus. Então mesmo que venha a doença, venha a dificuldade, venha a tristeza, venha sofrimento, tudo isso se torna de Jesus. Então essas coisas não vêm para mim. Uma vez, uma coisa que aconteceu há muito tempo, uma pessoa me deu um casaco de pena de pato. E olha, pastor, é pena de pato, então é levinho, é quentinho. Então era a primeira vez que estava aparecendo esse tipo de casaco. E realmente, quando eu vesti aquele casaco, realmente era muito quentinho. Então agora eu fico com vergonha de usar aquele casaco, eu fico com pena, por quê? Porque quantos patos tiveram que morrer para fazer aquele casaco? Então, eu fui para Gwangju fazer o jejum, e era inverno, e aquele casaco de pena de pato estava bloqueando todo o frio. Então, o casaco de pena de pato bloqueia o frio. E se você se vestir de Jesus Cristo, ele vai bloquear a tristeza, o sofrimento, a angústia, que não venham até você. Então, melhor que o casaco de pena de pato é Jesus Cristo. Então, isso é realizado dentro do nosso coração. Escutem bem. Se vocês se tornaram um com Jesus, e se Jesus Cristo, ele disse que ia te proteger, quando você se deparar com um problema, esse problema é meu ou é problema de Jesus? Vivendo até agora, vivendo pelo Evangelho, teve muitas pessoas que ficaram contra o Evangelho, ficaram contra mim, me desprezaram.
eu não sei por que falam tanto sobre o pastor Oxo Park, né, no noticiário. Com tantas mentiras, falam tantas mentiras. Essa vez, falando sobre essas igrejas falsas que pregam a salvação, eles começaram a querer me levar para esse lado também. Cada vez que eu passo por essa situação, se eu não tivesse Jesus no meu coração, eu acho que eu não poderia nem dormir à noite. Esse Deus que nós acreditamos, nós não podemos tocar com a mão, não podemos pegar com a mão. Por mais que possamos abrir os nossos olhos, não podemos enxergar, mas não é por isso que ele não existe. Não existe nada que ele não possa fazer. Se você, pelo sangue dele, se receber a salvação, se tornar um coração com ele, se surgir a fé de que ele está te conduzindo, qualquer problema que você se depare, todos, Deus transforma em bênção. Dia 1º de janeiro, eu fui para Dallas. Cheguei 8h30 da manhã em Dallas. Os irmãos, depois que acabaram o culto de madrugada naquele dia, todos eles iam para casa, né? E estava tudo planejado assim, mas eles escutaram que eu ia dia 1º de janeiro, então eles tinham que mudar a passagem deles. Então, para mudar a passagem de todos eles, teriam que gastar uns $100 mil, né? Para cada pessoa é uns $200, $300. E tinha algumas pessoas que vieram de carro, mas falaram que os que vieram de avião gastariam mais de $100 mil para trocar as passagens. Então, quando eu fui naquela de manhã, estava nevando muito e estava muito frio. E todos os aviões quebraram. E as companhias aéreas estavam pedindo, por favor, entre no próximo voo. E os irmãos pensaram, nossa, realmente é a vontade de Deus, porque o pastor Park está vindo. Eles tinham que pagar $100, $200 para transferir a passagem. E o pastor Jong, ele era o pastor convidado e ele tinha que pegar o avião, ele estava entrando no avião. Aí eu falei, por que você está indo para a Coreia? Vou para o Peru e para a Argentina comigo. Ele falou, não, tem que ir, ele foi. Aí depois de um tempo ele voltou e ele falou, o meu avião quebrou, pastor. E porque o avião quebrou, ele trocou a passagem, Deus fez trocar tudo de uma forma barata e ele veio comigo, né? Ele viajou comigo. Eu fiquei tão agradecido. A gente ficou muito agradecido, mas a companhia aérea teve um prejuízo danado, né? Então, Deus, quando eu vejo dentro da minha vida, Deus trabalhando vividamente, dentro de vocês também, eu desejo com que Deus possa trabalhar vividamente nas suas vidas. Então, vocês, completamente aprofundados no mundo, ganhando dinheiro, trabalhando, se vocês tiverem expectativa só nisso. Então, quanto mais você quanto mais você tem esperança no mundo, maior é a decepção. Então, vocês criando seus filhos e filhas, se criarem bem, então vai ser bom. Mas se vocês tiverem expectativa nos seus filhos, vocês vão ter tamanha decepção também. Ai, quando eu crescer, os meus filhos, eles vão cuidar de mim. Ai, quando vocês ficarem velhos, não fiquem com expectativa dos seus filhos. Vocês têm que morrer quando ficar velho, não tem expectativa no seu filho. Filhos, vocês vivam bem e não se preocupem comigo. Quando eu tiver que te perturbar, eu vou morrer, tá? Então, só morre. Então, as pessoas perguntam para mim, pastor, e a
sua velhice. Que velhice? Se eu ficar velho, é só morrer. Eu vou pedir um quartinho na igreja de Canaã, vou ficar ali envelhecendo, esperando a morte, e depois eu morro e acabou. As pessoas, elas ficam pensando na sua velhice. Aí eu falei, por que? Se você pensar um pouco mais na sua velhice, você vai pensar o quê? Em ir para o céu, não pensar só na sua morte. Então, vamos esclarecer cada coisa. Na Bíblia fala sobre a imagem humana. Então, em Deuteronômio, capítulo 32. Mostra a imagem humana. Versículo 15. Mas engordando-se o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. A 14. Coalhada de vacas e leite de ovelhas com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes com os mais escolhidos trigo e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas engordando-se o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Em Deuteronômio capítulo 32, o Moisés, ele está cantando um cântico de Moisés que ele fez para o povo de Israel, né? Então essa é a imagem do ser humano. Então esses seres humanos que foram maus, ficaram contra Deus, abandonaram a Deus, para abençoar essas pessoas, Deus mandou Jesus Cristo. Todos os pecados que nós cometemos antes, entrando no capítulo 33, começa a falar de bênção. Então, no capítulo 33, esse capítulo que a gente leu hoje, que fala sobre as bênçãos. Então, não é porque a gente era mal, cometendo pecado, e a gente acabou vivendo de uma forma bondosa e fazendo boas obras que a gente recebeu bênção. Nós somos sujos, maus, cometemos pecados. Nós somos pessoas que ficamos contra Deus. Mas Deus, Ele preparou um caminho para nos abençoar. Digam amém uma vez. Estão entendendo? Então a gente ir para o céu, receber bênção. Não é porque a gente serve bem a Deus, fazendo bondade, sendo bonzinho. Todos vocês ficaram contra Deus, seguiram a vontade da carne, ficaram contra Deus. Gostamos do pecado, seguimos a carne. Nós éramos pessoas perfeitas para receber maldição de Deus, amém? É ou não é? Mas o que Deus fez? As pessoas que viveram de uma forma bondosas e Deus mandou para o céu, não foi isso que Deus fez. Porque nós servimos bem a Deus e nós vamos ver Deus deu salvação e mandou para o céu e vai morar na casa lá de ouro, de pedras preciosas. Não, não é isso. Nós fizemos maldade, cometemos pecados, tínhamos que receber maldição. Esse tipo de ser humano, para que a gente pudesse ir para o céu e receber bênção de Deus, esse era o plano de Deus. Entenderam? Mataram, roubaram, adulteraram, mentiram, odiaram. Esse ser humano que cometeu todas essas maldades, para sentar naquele lugar glorioso, à destra de Deus, esse era o plano de Deus. Entenderam? Através de Jesus Cristo. Então vocês que estão sentados aqui, vocês não receberam salvação porque foram bondosos e gentis, mas porque todos vocês são sujos, maus, arrogantes. Todos nós somos esse tipo de pessoa, amém? E esse tipo de pessoa Deus amou.
Entenderam? Porque Deus amou essas pessoas e para essas pessoas que cometeram todos os pecados sujos, para essas pessoas sujas que se aprofundaram no pecado, para ir para o céu sem faltar nada, Deus trabalhou. Esse é o nosso Deus. Se os seus filhos brincarem na lama, as mães vão tirar a roupa, vão colocar no banho, vão passar shampoo, sabonete, vão deixar bem limpinho. E com uma toalha seca, vai secar e depois vai passar um creminho, depois vai passar talquinho. E aquela roupinha tão cara que você tem o tanto dinheiro, você vai colocar no seu bebê e vai deixar sua criança bem assim, bem bonitinha, não é? Sua mãe fez isso ou não por vocês? Tiro. Você não pegou seu filho limpinho e colocou na sujeira, na imundícia, não foi assim, não é? As crianças fazem xixi, cocô, aquelas crianças sujas. A mãe pega o sabonete, lava direitinho e depois enxágua na água, coloca shampoo no cabelo, coloca talquinho, coloca uma roupa bonitinha, bem cara e fica batendo na bundinha para dormir na cama, é ou não é? Todas as mães fizeram isso, não foi? Vocês acham que Deus é pior do que uma mãe? Vocês acham que Deus não faz mais do que uma mãe faz? Respondam. Eu li uma vez um livro sobre um pai que criou a filha sozinha porque a mãe morreu. Então o pai estava criando essa filha e falou todo o processo que ele criou ela até o casamento dela. Então, o título é Criação da Minha Filha, é um livro bem antigo. Então, porque a filha é uma menina e ele o pai é o homem. Então, como o pai tratou ela na primeira menstruação, quando ela virou mulher, quando ela virou adulta. Então, escrevendo esse livro, o pai criando essa filha no final, quando deu ela em casamento, colocando o vestido, passando na mão do marido, realmente era um livro muito emocionante. Até o pai da carne, a mãe da carne. Sabe o que é incrível? Porque é um filho que nasceu de mim. Tem um amor inexplicável. Então eu posso me sacrificar. Mesmo dando tudo pelo meu filho, eu posso ficar feliz. Então, todos os seres humanos têm esse coração, não é? Esse é o coração de um pai. Amados irmãos, o nosso amado Deus, o nosso Pai Deus, não é porque você é bom, porque você é fiel, você é esforçado, que você vai para o céu. Entenderam? Por mais que você seja esforçado, bonzinho, fiel, você nunca vai poder chegar no nível que Deus deseja. Porque nós somos sujos, maus, imundos, lascívios, mentirosos. Frequentemente, eu escuto isso. Pastor, por que você aceita uma pessoa desse jeito? Como você aceita uma pessoa desse jeito? Eu escuto várias vezes. Uma vez veio um irmão. Ele veio para o culto naquele dia e falou para mim, pastor, eu vou sair daqui. Por quê? Pastor, eu não sou uma pessoa capacitada de ficar aqui. Eu sou muito sujo, mau, eu sou muito imundo. Essa igreja é uma igreja muito santa, não posso ficar aqui. Por favor, pastor, me expulse. Chorando, esse irmão falou isso. Sabe o que eu falei para ele? Eu também sou sujo e sou mau. Quando eu era sujo, que Deus concedeu sua graça. Quando eu era mau, que Deus concedeu sua graça. Quando eu estava no pecado, eu recebi o amor de Jesus Cristo. Quando eu estava na posição de ser sujo e mau, Deus me amou.
Não se iluda. Porque eu faço bem, eu recebo bênção? Porque eu faço bem que eu recebo graça? Porque eu sou bonzinho que eu recebi a salvação? Porque eu sou fiel, gentil? Não se iluda. Todos nós somos sujos, maus e imundos. Somos tortos, egoístas, mentirosos, arrogantes. Pessoal, uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus é porque nós somos esse tipo de pessoa, mas porque Deus nos ama. Porque Deus ama esse tipo de pessoa. Os irmãos vêm frequentemente chorando para mim e falam: pastor, eu sou um traidor. Eu sou um traidor. Pastor, porque o Senhor me aceitou? Eu digo: eu também sou traidor. Eu também recebi a salvação pela graça de Jesus Cristo, pela graça eu me tornei pastor, mas muitas vezes eu fiquei contra Deus. Eu também muitas vezes traía Jesus Cristo, mas por quê? Jesus Cristo aceitou uma pessoa assim como eu, como é que eu não vou te aceitar? Por acaso, tem alguém dentre vocês que pensam que é bonzinho? Não se iludam, você não é bonzinho. Não existe ninguém que seja bonzinho senão Jesus Cristo. Nós cometemos maus pecados, nós somos pessoas que tínhamos que receber maldição e destruição. Mas porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Ele nos mandou esse seu Filho Jesus Cristo. E Ele passou todo o nosso pecado para Jesus Cristo. E fez com que a gente pudesse sentar à destra de Jesus Cristo, à destra de Deus, sem faltar nada. As pessoas olham para mim e falam. Uma vez eu fui para Tegu e fiz conferência. E veio um jornalista me entrevistar. E ele perguntou, aí eu conversei com ele por 1 hora. Pastor, nas igrejas do mundo, as pessoas chamam o pastor de herege. Aí eu falei: sim, eu sei disso. Qual a diferença da sua igreja e da igreja deles? A diferença? Aquele jornalista, ele falou para mim: olha, pastor, eu não sou uma pessoa que frequenta a igreja, eu não sei de nada. Aí eu falei para ele como eu recebi a salvação. Eu sou uma pessoa muito suja e má, que cometi muito pecado. Mas Jesus Cristo veio e Ele se responsabilizou por todo o meu pecado. E Ele morrendo na cruz, Ele morreu por todos os meus pecados, perdoando todos os meus pecados. Ele falou: sim, entendi. Tá, pastor, e qual a diferença da sua igreja e da igreja dos outros pastores? Eu falei: eu acredito que Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados na cruz. E eu agora eu sou limpo e fui lavado. Mas eles sabem que Jesus Cristo derramou sangue na cruz e morreu pelos seus pecados. Mas eles ainda dizem que ainda tem pecado, que resta pecado. Então aquele jornalista ficou assustado. Ah, é verdade que as outras igrejas dizem isso? Aí eu falei: vai lá e pergunta. Ah, então eles estão acreditando no quê? Se Jesus Cristo morreu para lavar os nossos pecados, resta pecado ainda? Não. Isso não faz sentido. Eu falei: vai lá e pergunta para eles. Aquele jornalista não conseguia entender. Ele nunca frequentou a igreja. Como? Se Jesus Cristo morreu na cruz para lavar todos os pecados, como é que eles falam que ainda tem pecado? Então eles acreditam no quê? É uma coisa engraçada, não é? É engraçado, né? Então, é uma realidade ou não é? É ou não é?
Quando vocês frequentavam outra igreja, não era assim? Vocês sempre pediam, choravam para pedir perdão pelos seus pecados, não é? E naquele dia, aquele jornalista, ele escreveu tão bem a reportagem que ele escreveu uma página inteira. Fora, era uma página inteira da minha reportagem e só um anúncio embaixo. Aí no dia seguinte, falou que os pastores das outras igrejas foram e não deixaram fazer nenhum outro trabalho. Eles foram lá fazer manifestação. Eles não conseguem entender. Pessoal, na Bíblia que eu tenho, essa Bíblia, está escrito, né? O tipo de Bíblia que é. É Bíblia Sagrada, não está escrito aqui? Edição traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Então, está escrito que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele nos aperfeiçoou, nos santificou e nos justificou. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tá certo? Então, Deus, Ele nos amou e por isso mandou Jesus Cristo e passou todos os nossos pecados para Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por nós e Ele aperfeiçoou a gente para sempre ou não? É ou não é? Então, com certeza, Deus já fez isso. Mas muitas pessoas ainda vai para as igrejas e vê. Elas ficam a noite inteira falando, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa meus pecados. Elas pedem ou não pedem perdão? Elas estão acreditando no quê? Elas não acreditam na palavra de Deus, elas acreditam no seu pensamento. Então, quando a gente lê Deuteronômios capítulo 33, no livro de Números, tem Balaque, ele chamou Balaão e falou para Balaão amaldiçoar Israel. Deus falou o quê? Fala para Balaque que não tem quem amaldiçoe a Jacó. Veio um monte de vidente, feiticeiro, para amaldiçoar a Israel. Mas não existe ninguém que amaldiçoe Israel. Por quê? Porque nós estamos dentro de Jesus Cristo. Quem é que pode nos amaldiçoar? Esse nosso tão grande Deus. Ele está segurando o pastor Oxuparque. Por isso, qualquer nome de outros deuses, qualquer deuses que se clame, mas não existe nenhum Deus que vai poder amaldiçoar ao pastor Parque. Porque ele está em Jesus Cristo. Certo? Vocês sentem isso? É verdade. Por mais que as pessoas falem um monte de coisa. Sim, Deus. Não existe ninguém que possa amaldiçoar a Jacó e a Israel. Não existe. Quando a gente lê os 66 livros da Bíblia, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso por você, eu vou fazer. Continuamente está escrito isso na Bíblia. Hoje de manhã eu acordei e li a Bíblia. Sabe o que é incrível? Essa palavra está viva no seu coração. Se você tiver fé nesse Deus, nenhum dos deuses vai poder te amedrontar. Vocês sempre vão poder ser felizes, certo? Todo sábado a gente se reúne com os senhores. As pessoas pensam, ganhando bastante dinheiro, fazendo a nossa casa ficar abundante, esquentar a casa, ou deixar meu filho ter bastante coisa. Pessoal, é muito diferente entre você ser protegido por Deus e você querer se proteger. Às vezes,
Tem alguns irmãos que ficam com uma doença mortal. Pessoal, algumas vezes uns irmãos ficam com câncer, ficam com as doenças. A Chesuyong, ela estava com uma inflamação na coluna e quando o corpo inteiro dela não podia se mover, os pais da Chesuyong, elas falaram que os pais queriam que o pastor Park viesse e orasse por ela. E os médicos falaram que ela tinha 15% de chance de melhorar com cirurgia. Então não tinha mais outro método. Aí eles queriam trazer ela para Seul e orar e fazer o pastor Park orar por elas. Mas elas não podiam vir para Seul porque essa irmã não podia ir para o banheiro sozinha. Então ela tinha que tirar por máquina todas as coisas dela. Então, até vir para Seul, como ela não podia ir para o banheiro sozinha, né? Então, não puderam trazê-la. Os pais oraram, por favor, Deus, por favor, faça com que o pastor Oksu Park venha para a nossa igreja. Naquele dia, à noite, eu estava em Ulsan. Depois que acabou o culto, a conferência lá, 10h30, eu estava indo, daí eu ia chegar em Seul mais ou menos 1h30 da madrugada. Então, eu pensei, vai ser muito tarde, então vamos dormir em alguma igreja. E a gente ia, como era perto da estrada, a igreja de Daegu, a gente queria ir para Daegu, mas a gente passou a entrada para Daegu. Aí, o que a gente faz? Então vamos dormir em Gumi. A gente orou e pediu para deixarem a gente dormir lá. A gente dormiu lá. E depois que a gente dormiu, umas 4h30 da manhã, a gente queria sair, mas o pastor Pagidin estava ali na frente da porta me esperando. Pastor, por favor, pregue no culto de madrugada. Só porque eu dormi lá, na igreja dele. Daí eu preguei e a irmã estava lá. Então, o pastor Pagidin ligou para a família da Chesuyong e falou para trazer no culto de madrugada que o pastor Park estava ali. Aí, depois que acabou o culto de madrugada, eu me encontrei com aquela jovem, a Chesuyong. A Suyan também, ela acredita em Deus. Mas ela não tinha fé de que Deus poderia curá-la da doença. Ela sabia pela teoria. Eu abri a Bíblia para a Suyan e eu falei como Deus tinha curado a doença dela. Tudo ela sabia, mas era muito diferente dela acreditar. E daí ela acreditou. Desde aquele dia, a Suyan começou a mudar. Depois de uns 3 meses, ela me recebeu uma carta. Porque ela não podia nem escrever antes, porque ela não podia nem andar e ela não conseguia mexer o corpo, né? Ela estava paralisada. E ela falou que ela já estava curada. E ela falou que o sonho dela era andar pelo mundo inteiro testemunhar, porque ela pegou câncer no corpo inteiro e aí queriam cortar a língua dela. Porque ela estava com câncer na língua. Aí ela falou, não, a língua não pode cortar, porque quando eu melhorar, eu tenho que testemunhar que como Deus me curou. Não pode. E assim, conforme o sonho dela, ela foi curada. E a outra vez ela foi para a Índia. E diz que as pessoas acham tão gracioso o testemunho dela. Essa vez, os universitários da UIF, ela foi lá nesse acampamento dos universitários e ela testemunhou. Pessoal, vocês têm a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está viva em seus corações. Eu acredito no meu pensamento, acredito no meu conceito, por isso que você não pode acreditar na palavra de Deus. Então, vamos ver a Bíblia uma vez. Deuteronômios, capítulo 13, 33, versículo 13.
De José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude da benevolência, daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe e entre seus irmãos. Então Deus, ele prometeu essas bênçãos para nós. E vamos continuar a ler. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem, com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim e tais as milhares de Manassés. De Zebulon disse, então Deus continuamente está prometendo essas bênçãos para nós. E depois... Continuamente vamos ler. De Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Então, você tem felicidade nas tendas, e se você sair da tenda, também tem felicidade. E depois, os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Então, depois de 53 anos vivendo em Jesus Cristo, eu tive grandes e pequenos problemas. Mas Deus sempre estava comigo. Escutem bem. Ó, próxima palavra. Mas Satanás falou o que no seu ouvido? O pastor Park, realmente, ele está com Deus, mas eu não. Satanás fala isso para vocês, não é? Respondam, ele não fala isso para vocês? Sim. Eu não tenho fé, Deus não vai estar comigo, Deus não me ajuda, Deus não me protege. Não creiam, não acreditem nos seus pensamentos. Mas o que a Bíblia está falando? Nisso que você tem que acreditar. E depois, vamos ler continuamente. De Gade disse, bendito aquele que faz dilatar Gade, qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Então está escrito... O Gad, ele estava vivendo como leoa. E versículo 21, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do Senhor, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Então nós que cometemos pecados, Israel que cometeu pecado, Deus está falando cada bênção que Ele quer nos dar. Então você é assim, mas Deus quer te dar isso. Quando você acredita nisso, isso entra no seu coração. E se você aceitar isso no seu coração, essas coisas podem acontecer vividamente na sua vida. Amém? Então vamos ler continuamente. De Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naftali disse, Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Depois, de Azer disse, bendito seja Azer, entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Então, essa palavra que nós lemos hoje, cada canto dessa palavra, ela nos permite muitas bênçãos. Versículo 24. De Azer disse, bendito seja Azer, entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Versículo 25, vamos ler todos juntos. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Então, ninguém vai nos vencer, porque é de ferro e de bronze os nossos ferrolhos.
26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a tua alteza sobre as nuvens. Depois. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Depois, próximo. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Então Deus, porque Israel ele errou, cometeu pecado, mas Deus permitiu muitas bênçãos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, então Deus continuamente prometeu como vai fazer conosco. Então a gente lê a Bíblia e a gente aceita muitos pensamentos de Satanás. Deus não vai me ajudar, eu tenho dificuldade, eu tô cansado. Então a gente acaba caindo nesse pensamento. Então dentro da nossa igreja tem os irmãos e as irmãs. E todos os dias eles vêm fazer comunhão. E eles trazem muitos problemas. Eu não tenho poder para resolver todo esse problema. Eu abro a Bíblia e falo com eles. Deus quer fazer, Deus prometeu essa coisa para a irmã. Deus prometeu isso para o irmão. Deus não mente. Deus está vivo e trabalhando. Então, verão passado, veio o evangelista Ron e ele falou: ai, pastor, eu estou muito difícil, eu não vou conseguir mais missionar. Missionando, eu perdi toda a minha força. Eu preguei, as pessoas estão contra mim, as pessoas parece que vão ficar contra mim e vão me trair. Eu briguei com ele. Você não leu a Bíblia? Li. Então, em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito o quê? Que Deus renovaria as forças daquele que se apoiam no Senhor. Por que você não está se apoiando no Senhor, que Ele renova as suas forças? Então você é muito mau. Deus está falando que aqueles que se apoiam no Senhor, Ele dá nova força. Por que você não está se apoiando? Naquele dia o irmão trocou de coração. Deus, Ele prometeu que aquele que depende do Senhor, Ele vai renovar as forças. Ele deu muitas promessas. Hoje de manhã, nós temos que trocar o nosso pensamento. Não vamos acreditar nos pensamentos que surgem na nossa cabeça. Vamos, pela fé, aceitar a promessa de Deus. Todas essas promessas de Deuteronômio capítulo 33, as bênçãos de Deus. Vocês não vão, porque vocês são bonzinhos, ofertam bastante, fazem boas obras, que Deus vai lhes abençoar. Vocês são maus, cometem pecados, são mentirosos, imundos. Mesmo assim, vocês são pessoas que merecem a maldição. Mas porque Deus já prometeu nos abençoar, pela gratidão nós trabalhamos diante de Deus, pelo agradecimento nós ofertamos, pelo agradecimento nós escutamos palavra, pela gratidão nós obedecemos a Deus. Se Deus não nos ajudasse, como nós estaríamos vivendo? Aquela hora eu falei à estudante, se ela não tivesse se encontrado com Jesus Cristo, ela teria recebido maldição. Eu acho que ela teria se suicidado. Mas Deus deu esperança no nosso coração. Tudo que aquela estudante viu até agora, mas vendo com outros olhos. A estudante, ela ficou muito emocionada, feliz e agradecida. Depois que acabar o culto e vocês voltarem para suas casas,
Se vocês olharem para sua pessoa com os olhos de Deus, vocês vão ficar muito agradecidos e vão ficar muito emocionados e felizes. Qualquer coisa que vocês virem, vocês vão ficar felizes e agradecidos. Mesmo dando tudo, vocês não vão achar um desperdício. Mesmo dando toda a minha voz para glorificar o Senhor, não vai ser um desperdício também. Mesmo dando todo o meu tempo, não vai ser um desperdício. E a bênção de Deus vai estar viva e trabalhando dentro de vocês. Se vocês olharem com os olhos de Satanás, vocês vão ficar irritados. Parece que ninguém vai te ajudar, Deus não vai te ajudar. Então você vai acabar fechando o coração. Irmãos e irmãs, deixem todos os seus pensamentos e olhem para a promessa de Deus. Abram os olhos para isso e acreditem nisso. E nessa manhã, quando vocês saírem dessa igreja, que vocês fiquem felizes com as promessas, que vocês possam ter coração de felicidade, que assim vocês possam sair da igreja. Até aqui.